Olá, professor Charles, novamente com vocês. Explicando hoje a aula sobre distribuição eletrônica e nós vamos utilizar o diagrama de Linus-Pauling. Então vamos lá. A distribuição eletrônica ela foi teoricamente pré-elaborada, vamos dizer assim, de acordo com o conhecimento que nós tivemos do átomo. Conforme foram seguindo os modelos atômicos e conforme a gente foi descobrindo os números de prótons, nêutrons e elétrons de um átomo, eles foram observando que eles precisavam ser organizados. E esses átomos, eles teriam que ter uma organização simultânea, teriam que ser uma organização correta para todos eles de uma forma associada um ao outro. Então, para isso, nós temos o diagrama de Linus-Pauling, conhecido como norte-americano Linus Carl Pauling, e ele criou esse dispositivo, ele criou esse diagrama em ordem crescente de energia dos seus subníveis. No caso, esses subníveis eles estão bem destacados para vocês no arquivo que eu mandei em texto em PDF. Então aconselho vocês darem uma olhada nesse arquivo, que ele consta lá que são 4 subníveis, que é o subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Cada um deles vai ter uma quantidade de energia, e essa quantidade de energia é o que esse subnível pode suportar. Então essa foi a ideia inicial deles, eles criaram esses subníveis de energia e colocaram isso em ordem crescente. Então vamos ver como é que ficou essa tabela ou essa distribuição eletrônica. Aqui nós temos a tabela da distribuição eletrônica em ordem crescente de energia. Se vocês repararem, ela vai ali, começa no 1s2 e vai até lá embaixo no 7s2. No caso tem também ao lado o 7p6. Essa tabela ela pode ter uma continuidade desde que seja seguido os seus subníveis e tem uma regra que deve ser seguida. Qual é essa regra? A regra que ele deve ser seguida, se vocês observaram, tem flechas nas diagonais. Essas flechas são o diagrama. Essa flecha é a forma de se seguir o diagrama. Para seguir esse diagrama, você tem que seguir ele sempre de cima para baixo na diagonal, seguindo a flecha. Então, no caso, nós temos uma flecha aqui em cima, que começa no 1s2, e eu vou seguir ela na diagonal. Assim que eu terminar essa flecha, vocês têm que fazer o contorno e voltar para a flecha seguinte. Só que também, de novo, de cima para baixo. Terminou a flecha, de novo, sempre na diagonal. Sempre na diagonal de cima para baixo. Por que isso? Porque assim é a ordem correta de crescente de energia. E aí nós temos um detalhe que ele mostra aqui para nós. Todo azulzinho claro ele representa para nós o número da camada. Todos esses números, essas letras que estão em roxo, o S, o P, o D e o F, como eu já tinha falado, são os subníveis. E o que está em verdinho para nós são o número de elétrons. Então o que vocês têm que seguir, que vocês têm que marcar nesse diagrama é esses 3 nomes aqui, número da camada, que está em azul, o subnível, que está em roxo, e o número de elétrons, que está em verde. Lembrando que o diagrama de Linus-Pauling é sempre na diagonal de cima para baixo seguindo a flecha. E que, se vocês observaram, o subnível S ele só suporta um total de 2 elétrons. O subnível P ele suporta um total de 6 elétrons. O subnível D um total de 10 e o subnível F um total de 14. O que significa que eles não podem suportar mais do que isso, mas podem apresentar em alguns casos menos do que isso. Vamos ver alguns exemplos aqui. Exemplo A. Nós temos ali o magnésio 12, o que significa que ele tem um número atômico 12. Como ele não apresenta nenhuma carga positiva nem negativa, significa que ele também apresenta um número total de elétrons igual a 12. E aí eu pediria para vocês para distribuir. No lado tem uma tabelinha para vocês seguirem, e se a gente for olhar, o primeiro valor a ser distribuído seria um S2, seguindo a diagonal. Então, vamos colocar lá, ele seria 1S com um total de 2 elétrons. O subnível aqui em cima, ele representa o total de elétrons. No caso, total, o expoente representa o total de agora, no momento, 2 elétrons. O nosso átomo ele tem que chegar a 12 elétrons, então ele não tem o total ainda. Significa que nós temos ainda continuar a distribuição eletrônica até chegar ao seu total de 12.
Para isso, voltamos lá para a tabela e desce novamente na diagonal, o que viria agora o 2s2. Então 2s com um total de 2 elétrons. Significa que até o momento nós temos um total de quantos elétrons? 4. Por que 4? Porque nós temos 2 da primeira camada e nós temos 2 da segunda camada, o que significa que nós temos um total de 2 elétrons. Portanto, eu tenho que ainda distribuir mais, porque ainda falta um total, né, para chegar até 12, e eu só distribuí 4. Então, continuando. Terminou a flecha, faz o contorno, vai lá em cima na diagonal de novo, e agora viria o 2p6, como está ali na distribuição. Continuando 2p6, quem viria depois? O 3s2. E aí sim, se vocês contarem os expoentes, nós vamos ver que nós temos 2 lá em cima, no primeiro, né? Primeiro 1s2, depois nós temos 2s2, 2p6 e 3s2. Como a gente seguiu as linhas na diagonal, significa que a nossa distribuição eletrônica ela ficaria nesta ordem. Então ela ficaria 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. Ela ficaria nesta ordem, seria a ordem correta de energia. O que significa então que o 3s2, como está destacado em vermelho, seria para nós a nossa última camada distribuída e que apresentaria um total no seu subnível 2 elétrons. E se eu contar todos os expoentes, eu tenho 2, 4, 10, 12. Nós temos 12 elétrons, que seriam os 12 elétrons do átomo do magnésio. E aí tem uma observação, né? A camada de valência é a camada mais afastada do núcleo, porém o subnível mais energético nem sempre é o mais afastado do núcleo. O que ele quer dizer com isso? Que nesse caso o 3s2 é o mais afastado, é o último, mas nem sempre a última camada vai ficar diretamente no último ponto aqui, na última distribuição. Por quê? Porque como a distribuição é feita na diagonal, não quer dizer que o último sempre vai ser o maior. Tá? Então, por isso que vocês têm que seguir a linha na diagonal e depois observar e ver aqui embaixo na distribuição qual seria o maior. Vamos para o exemplo 2, né, o exemplo B, e aí nós vamos ver uma diferença. Só lembrando aqui que nós temos uma camada de valência, então a camada de valência seria o número 3, né, e o subnível mais energético seria a letra S. Então vamos agora para o exemplo B. O exemplo B, ele tem ali cloro 17, o que significa que o número atômico dele é 17. Como ele não apresenta nenhuma carga, o seu número de elétrons também é 17. Então nós temos que distribuir 17 elétrons. Fazendo essa distribuição, nós teríamos 1s2, seguindo a linha na diagonal, depois viria o 2s2, depois viria o 2p6, o próximo seria o 3s2, e depois do 3s2, se vocês observarem aqui, ó, segue o mouse, ó, 3s2, terminou a linha, ele viria aqui para cima e viria o 3p6. Então vamos colocar lá 3p5. Bom, mas seria um 6. Por que colocou 5? Porque se a gente observar, o cloro tem 17. E se a gente somar os expoentes, ó, nós temos 2, 4, 10, 12, com mais 5, 17. Eu não poderia estar colocando o 6, que é o que ele suporta, porque eu estaria ultrapassando a quantidade de elétrons do meu átomo. Então, como eu falei para vocês no comecinho lá, ele suporta até 6, mas não necessariamente eu tenho que colocar os 6. Tá? Então, em alguns casos, como esse exemplo aqui, vocês vão ver que vocês não precisam colocar todos os 6, e sim pode colocar apenas 5. Tá? Se tivesse que colocar 4, colocava 4. Se tivesse que colocar 3, 3 e assim por diante. Tá? Então ele suporta 6, mas eu posso diminuir e colocar só o que eu necessito, só o que ele suporta. Portanto, nós seguimos as linhas na diagonal, essas foram as linhas seguidas. Terminamos ali a distribuição eletrônica no 3p5 e a nossa distribuição por ordem de energia ficaria desta forma aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Nesse caso, eu destaquei para vocês, né, fiz um destaque em vermelho em 3s2 e 3p5. Por quê? Porque está aqui na observação.
Neste caso, a camada mais afastada do núcleo é o 3s2 e o 3p5. Se repararem, o subnível P, que suporta até 6 elétrons, precisou apenas de 5 para chegar ao valor total de elétrons do átomo em exemplo. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a última camada não é só o último número, como eu tinha citado para vocês. Não é só esse aqui, o 3p5. E sim, nesse caso, a última camada é o 3p5 e o 3s2. Porque ambos fazem parte da mesma camada, estão no mesmo valor. Portanto, eu posso dizer então que a última camada é o 3 e que o total de elétrons é 7. Vamos entender melhor isso. Ele diz aqui, ó, camada de valência 3, porque os dois estão dentro da mesma camada. Então a camada de valência é o 3. E o subnível mais energético é o P. Só que além do P, ele também tem na mesma camada o S. Por eles estarem dentro da mesma camada, se eu perguntasse para vocês quantos elétrons tem na última camada, vocês teriam que somar os dois. Então seriam 2 com mais 5, o que teríamos então na última camada um total de 7 elétrons. Okay? Então esse aqui foi o exemplo B. Vamos para o último exemplo, que é o exemplo C, e ver se vocês conseguem retirar todas as dúvidas. Exemplo C, ferro 26, o que significa que o número atômico do nosso elemento é 26, e ele não apresenta nenhuma carga, então o número de elétrons dele também é 26. Fazendo a distribuição eletrônica do ferro, ficaria na ordem, né, de energia 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Bom, o que aconteceu aqui? Vamos voltar um pouquinho aqui. Se vocês seguirem esta ordem, nós teríamos aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e pararíamos aqui. Se vocês contarem os elétrons, né, os expoentes, vocês vão ver que até aqui nós temos 20, né, que seríamos 2 da primeira camada, daí teríamos o 2s2 e o 2p6, um total de 10, com 3s2 e o 3p6 e o 4s2 mais 10, então nós teríamos 20 elétrons distribuídos. Como nós estamos parados aqui no 4s2, né, a setinha terminou, nós temos que fazer o contorno e voltar lá para cima na diagonal. O próximo seria então o 3d10. Só que se eu colocar 10, se o meu átomo, né, seria o 3d, se o meu átomo colocar 10, ele vai passar do que o átomo precisa. Ele vai colocar a mais do que ele necessita. Significa então que ele suporta 10, mas eu não preciso dos 10. Eu preciso de apenas 6. Então eu teria o 3d6. E seguindo as flechas, né, nós teríamos 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2, 3p6 e 4s2. E aí sim viria o 3d, no caso 6. Demonstrando a ordem de energia para a gente, nós teremos um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D6. Nesse caso, observem agora que o que está destacado em vermelho, né, o que está destacado em vermelho não é o último distribuído, não é o 3D6. E sim, o que está destacado em vermelho é o 4S2. Por que o 4S2? Porque se vocês olharem de todos os números distribuídos, aquele que apresenta a maior camada seria o número 4. Então este é a última camada. E não no caso o 3D6 seria a última camada, e sim o 4S2. Então vamos botar aqui, ó. A camada de valência nesse caso é o 4S2, sendo essa a camada mais afastada do núcleo, mesmo na distribuição ela aparecendo antes do 3D6, pois possui a maior camada entre todos. Porém o subnível mais energético ainda é o D, a última letra colocada na distribuição. Então ele quer dizer que a última camada seria o 4S2, mas o mais energético, o subnível mais energético ainda seria o D, seria a letra D, por ser a última letra distribuída, né? Então nós temos aqui camada de valência 4 e o subnível mais energético, nesse caso, a letra D. Então eu espero ter ajudado com vocês nesses exemplos. Qualquer coisa, deixe algum recado para mim lá no Google Sala de Aula, que eu volto a fazer algum vídeo ou tentar ajudar vocês com alguma dúvida. Obrigado, até a próxima.